Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma rica oportunidade de estar aqui no canal Josias Dias, combatendo as heresias pregadas. Louvado e agradecido seja Deus. Sabemos, meus amados, meus queridos, que a maioria das congregações prega salvação em cima do dízimo. A maioria das congregações prega a salvação em cima dos dízimos. A maioria. É bem verdade que tem congregações, pastores sinceros, que respeitam a palavra de Deus, que não estão pregando oferta voluntária. Dízimo, estão pregando oferta voluntária. Mas também tem igreja que não prega dízimo, mas está pregando ofertas, 6 ofertas. Mas, biblicamente, a maneira correta de se levar o dinheiro para a congregação é em oferta voluntária. E esta oferta se trata de uma coisa espontânea. Não é estar pedindo oferta e mais oferta. Eu nasci na Igreja Evangélica Cristã, do saudoso pastor Manuel Cristiano Dias, que lá se ofertava. Lá não era uma igreja dizimista, era uma igreja ofertante. E a oferta era só nos domingos, era nos cultos domingueiros, só era uma oferta. E com essa oferta se pagava água, luz, produto de limpeza, cesta básica para os irmãos, passagem do pastor, etc, remédio para irmão. Era assim que trabalhava a Igreja Evangélica Cristã, onde eu nasci. Né? Não tinha esse de 6 ofertas, 10 ofertas, quem não ofertasse ia ser disciplinado, não tinha nada disso, certo? Lá era proibido falar em dízimo, lá não se pregava dízimo, certo? Aqui o livro, ó. O livro do pastor presidente está aqui, ó, pastor presidente Ramos, aí de Pedra de Fogo, aquele abraço, pastor Ramos, Severino dos Ramos Silva, né? Severino dos Ramos Silva, aquele abraço, esse foi o presente que ele me deu, esse livro aqui, louvado e agradecido seja Deus. Então a igreja que eu nasci, irmão, a Igreja Evangélica Cristã, no dia 10 de setembro de 1947, foi organizada a primeira Igreja Evangélica Cristã, com 32 membros, entre eles José Guzmão, Agripino Aguiar, José Veríssimo e Vicente Raimundo. A igreja acompanhou a mesma liturgia, a mesma doutrina congregacional, porque a Igreja Evangélica Cristã saiu da igreja congregacional, certo? Só que quando ela saiu de lá na congregacional, pregava dízimo. E quando foi fundada a Igreja Evangélica Cristã em 1947, não se pregou dízimo, pregou oferta voluntária. Então essa bagagem do dízimo ficou para lá mesmo. Que diz aqui, ó. A Igreja Evangélica Cristã acompanhou as mesmas liturgias, as mesmas doutrinas da igreja congregacional, retirando apenas a prática do dízimo, né? A prática do dízimo. Isso aí não foi aprovado, não foi aceito na Igreja Evangélica Cristã, não. Por quase 50 anos. O membro que falasse em dízimo seria advertido pelo pastor. Era pecado, era proibido um crente da Igreja Evangélica Cristã falar em dízimo, irmão. Querer dar dízimo. Isso está na página 15 do livro União Nacional das Igrejas Evangélicas Cristãs Congregacional. Uma biografia para a glória de Deus, pastor Severino Ramos, certo? Então você não dizer que é mentira minha, a igreja que eu nasci não cobrava dízimo, não, senhor e não senhora. Aí, com a morte do pastor, né, Manuel Cristiano Dias, com a morte do pastor José Pereira da Hora, aí, você sabe quando entra o pastor, aí tem aquela mudança, vai mudar até o nome da igreja, mas vai ser outra coisa, certo? Então lá era oferta voluntária e eu poderia estar pregando placa de denominação, levantando bandeira de congregação, porque a minha igreja foi uma referência, irmão, referência para Paraíba e o mundo. Era oferta mesmo, não tem esse de, não, aqui é oferta, mas você tem que dar 6 ofertas, 10 ofertas, não, era só uma na semana. Certo? Mas eu nunca preguei placa de denominação, nunca morri por placa de igreja, nunca levantei bandeira de denominação. Mas o que eu vejo aí é irmão da Assembleia levantando placa da Assembleia, irmão da Católica levantando placa da Católica, da Batista Congregacional, Deus amor e etc, etc. Você tem que morrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Você tem que ser defensor do Evangelho, não de placa de denominação, porque igreja, religião, só traz confusão, meu amigo. Só traz confusão. E outra, a religião
casou com a política, aí bagunçou tudo. Casou com a política. Você vai ver essa política que vai vir agora aí. Muitas congregações, principalmente as grandes, viraram empresas, fazendo das ovelhas negócio. Então, não morra por placa de denominação, defenda o Evangelho. Levanta a bandeira do Evangelho e não de denominação, porque isso traz confusão, porque a igreja certa é eu e você, meu amigo. A igreja certa é a que vai ser arrebatada. Se eu for arrebatado, você for arrebatado, então nós seremos a igreja certa. Igreja não é 4 paredes, é pessoas de carne e osso, é eu e você. Então, na sua igreja todos podem ir e você ficar. Ou só você pode ir e todos ficarem. Então, de cada congregação vai sair a igreja do arrebatamento. Louvado e agradecido seja Deus. Então, a igreja na CCB não tem dízimo, mas tem 6 ofertas. Né? É o que eu estou vendo aqui. E quais são essas 6 ofertas lá da CCB? Né? Coleta para... A primeira, uma delas é coleta para manutenção dos templos, né? Usada para cobrir os custos de conservação, limpeza e pequenos reparos das igrejas. Aí tem a outra coleta, que é a coleta de viagens missionárias, né? Tem como objetivo financiar a pregação do evangelho em outras localidades, custeando viagem de pregadores. Aí tem outra coleta de construção, né? Direcionada à edificação de novos templos e anexos, como moradias para anciões. Aí tem a outra coleta de reuniões de jovens e menores, realizada para despesas com as reuniões voltada especificamente para a juventude e as crianças da igreja, né? E tem a outra coleta de compra de terreno, utilizada para a aquisição de terreno onde novos templos ou outras construções da igreja serão erguidas, né? É importante ressaltar que as coletas na CCB não são dízimo, que não são exigidos dos membros. A contribuição é voluntária e os fiéis são orientados a doar apenas se puderem e se sentirem-se à vontade, sem nenhuma obrigação financeira. Mas mesmo assim, é melhor que... Está pior do que essas que pregam dízimo, né? Porque você fica obrigado a ser ofertante em uma dessas 6 ou das 6, né? E quem não oferta fica constrangido, né? Quantas vezes eu meti a mão no bolso para dar dinheiro para um idoso dar a oferta dele, porque ele fica com a mente embaraçada. A lavagem cerebral é tão grande que fica doente. Então aquele idoso só ficava feliz quando tinha dinheiro da sua oferta. E eu dava, já sabia, eu dava. Ele levava e ficava feliz demais. Porque na cabeça de muitos idosos, se ele não der oferta, ele está em falta com Deus. Então, veja só, na CCB não dá dízimo, né? Não tem dízimo, mas tem 6 ofertas. Diferente da igreja que eu congreguei, até me parece que a única congregação que ia certo pela Bíblia era a que eu congreguei, que lá não tinha dízimo, era oferta voluntária, mas era só uma vez, na semana, em um culto só. Não era todos os cultos, não. Louvado e agradecido seja Deus. Mas eu não estou aqui para levantar placa de denominação, porque é que nem eu já falei, você e eu temos que morrer por amor ao Evangelho e não placa de denominação, certo? Louvado e agradecido seja Deus. Eu provei a você que na igreja, que eu nasci, a igreja evangélica cristã, está aqui o livro para... Você não está me chamando de mentiroso, está aqui o livro, a biografia aqui do pastor Severino dos Ramos, certo? Na página 15 você vai ver, certo? Então tem muita coisa aqui. Toda a história da igreja evangélica cristã está aqui, ó. As outras igrejas, congregações que foram abertas, certo? Em Pilar, em Vazenova e outros lugares, entendeu? Paulista,
a igreja de Santa Cruz do Capibaribe, né? Aí tem, ó, a igreja Maraguape Paulista, tá toda a história da igreja tá aqui, das congregações, igreja de Nova Descoberta, Recife, tudo, igreja Arthur Lundgren Paulista, quase que eu não falo esse nome. Tudo isso é a igreja evangélica cristã, certo? Mas eu não estou aqui para defender bandeira de congregação, irmão. A gente tem que defender o evangelho. Então veja só, meu irmão. Aí do que adianta também a sua congregação não pagar dízimo, vai ficar explorando os irmãos, né? Fazendo os irmãos ficar na obrigação de dar oferta e mais oferta, não. Ou é dízimo ou é oferta, certo? E se é oferta, é voluntário uma vez perdida, certo? Mas também aqui não estou aqui para falar mal da CCB, né? Mas dizer a você que eu nasci numa igreja, numa congregação, onde lá só tinha uma oferta, não era 6, nem 2, nem 3, não. Assista esse vídeo. Do meu almoço, essa camiseta do emprego do Estado. Assista esse vídeo. A polícia e, como eu falo em meu nome, não em nome do Estado, então não é justo eu deixar. Então eu viro dos avessos, para não aparecer nada, eu posso fazer meu vídeo livremente no meu intervalo do almoço. O Ribaldo está dizendo, na CCB não tem dízimo, somente oferta. E mesmo assim constrói lindos templos. Viu, Ribaldo? Vem cá. Não tem dízimo, mas tem 6 coletas. 6 coletas. 6 coletas. A religião tem mania, umas tolices, dizer, a minha é a certa, a dele é errada, a minha é a graça, a dele vai pro inferno. Você é crente, eu sou mais de qual igreja? De tal. Ah, então tá perdido, tem que vir para mim porque a minha é a certa. É uma tolice. Religião, meus irmãos e irmãs, só muda os nomes. Mas o sistema é o mesmo, é lavagem cerebral, é adestramento. Tanto que a CCB, o Cláudio, na pessoa do Cláudio Marchola, que era o chefão mora, agora parece que passou a rasteira nele, a diretoria passou o sarrafo, derrubou ele e tomou a presidência dele, da CCB, mas ele, na véspera da eleição, fez campanha para o Bolsonaro, distribuiu uma circular em todos os templos da CCB no Brasil, apoiando, defendendo o anticristo, o opressor Bolsonaro. Uma circular dizendo para não votar em partido de bandeira vermelha, porque vai fechar as igrejas. Essa palhaçada que vocês estão careca de saber. Então, só muda o nome, irmão, só as letras. O sistema é o mesmo manipulador a fazer o pessoal gado. Então, não tem 10%, que é o tal do dízimo, que é um estelionato, escancaradamente, em Cristo não há taxa, não há valor estipulado, mas tem 6 coletas. 6 coletas. Coitado do crente, no final do mês está descabelado. E aí, se você não contribui com as coletas na CCB, você não ama a obra de Deus. Como se a obra de Deus fosse o templo que eles constroem. Fosse a empresa chamada CCB. Obra de Deus, meus irmãos, não tem nada a ver com religião. Obra de Deus é o sol, é o planeta, é a galáxia, é os cosmos, é os animais, os seres vivos, a natureza, o meio ambiente, os rios, os mares. E isso é obra do Criador. Religião é obra humana, meramente humana, e cada um quer ter o tesão de ter a sua empresa maior. Vem para mim que a minha é certa, a minha que é a doutrina certa, a sua que é errada. Vem para cá e quer encher. E depois faz o pessoal de gado. Manter o pessoal descendo através do medo, da ameaça, da barganha, e também tem a prática de voto lá também. Voto, que é uma barganha. Tem 6 coletas e voto. Tem que cumprir seu voto, meu irmão. Religião é palhaçada. Vem para Jesus, vem para o Evangelho. Saia fora de religião, que é o melhor que vocês podem fazer. Então, meus queridos, meus amados, fuja de congregação que faz barganha com Deus. Fuja destes líderes que pregam o Evangelho da prosperidade. Fuja dessas congregações que pregam o Evangelho da prosperidade, que você recebeu o melhor da terra. Meus irmãos, daqui para frente não vai ter tempo bom, não. As profecias vão ter que se cumprir. Vai ter que se cumprir as profecias, onde os cristãos serão perseguidos, odiados. Certo? Vai ter que acontecer isso, irmão. Senão a Bíblia seria mentirosa. Certo? Não espere salvação em cima de dízimo. Isso é barganha com Deus. Né? Então, religião só traz confusão, irmão. Se apegue com Deus, leia a Bíblia para não ser enrolado por esses homens, certo?
porque os idosos, eles dão a lavagem cerebral e os idosos botam na cabeça que só está sendo fiel a Deus dando um dízimo, certo? E se não der, eles ficam tristes, ficam amargurados, porque religião faz aquela confusão na cabeça das pessoas, mas se você examina as escrituras, você jamais será enganado. Então, não defenda a placa de denominação, morra por amor ao evangelho, não por placa, por quatro paredes, irmão. Quatro paredes, só traz confusão. E você vai ver a confusão que vai ser nessa política que vai vir aí de 2026. Vigie. Vigie que Deus não está se agradando com a maioria das congregações casaram com a política. Estão fazendo da casa de Deus comércio. Grandes igrejas viraram grandes empresas. Vigie. Porque a salvação não está em quatro paredes. A salvação está em eu e você nascer de novo. Eu e você ter amor pelo próximo, abrir a mão pelo próximo. Então, em vez de você estar levando 10% do seu dízimo para o especialidade da fé, faça cesta básica para uma família carente, pai de família desempregado. Em vez de você levar o seu dízimo, paga a água, a luz de alguém necessitado, onde está prestes a cortar a luz dele, a água dele, compra um remédio para alguém que está doente, mas não caia nessa que se você der o dízimo, você está roubando a Deus. Se você não der o dízimo, os demônios, devorador, migrador, vai atingir a tua finança e você vai gastar na farmácia cemitério de espíritos enganadores. Então, veja só, não adianta a igreja não cobrar dízimo, mas oferta e mais oferta, oferta e mais oferta, é voto, fazendo das ovelhas negócio. Tem congregação aí, né, que o alvo é isso. Então, fuja de congregação que prega dízimo, fuja de congregações que é voto mais voto, campanha mais campanha, né? E só visando isso aqui, certo? Porque igreja somos eu e você. A igreja certa é aquela que vai ser arrebatada. A igreja que Jesus vai buscar não é a igreja de quatro paredes, é a igreja de carne e osso, que somos eu e você. Que eu e você possamos morrer pelo evangelho, defender a bandeira do evangelho, não placa de denominação, irmão, porque a católica diz que acerta ela, a Assembleia diz que acerta ela, a Batista diz que acerta ela, a Deus Amor, a Universal, e aí vai. Mas a igreja certa é aquele que nascer de novo, aceitando Jesus como seu único salvador, aquele que vai dar a sua vida por amor ao evangelho. Então, este foi o vídeo para hoje, certo? Eu louvo a Deus porque eu nasci realmente numa congregação que lá não se pregava disso. Lá não tem cidade de barganha com Deus, não. Mas também era só uma oferta, viu? Só uma oferta. Voluntária. Com alegria, espontânea, sem cara feia, sem pressão psicológica. E é assim que deve ser. A maneira correta, não é pecado você levar seu dinheiro para a congregação, desde que seja em forma de oferta voluntária. Em forma de oferta voluntária. Que venha do coração, sem pressão, sem fazer barganha com Deus. É assim que tem que ser. É assim que é, biblicamente, a forma correta de você ofertar, de você louvar a Deus com suas ofertas. Louve a Deus com suas ofertas, mas não dando dízimo, porque dízimo é Moisés, não é Jesus, dízimo é lei, não é graça. Dízimo é judaísmo e não cristianismo. Então, diga não ao dízimo. Louvado e agradecido seja Deus. E se o teu pastor lá oferta voluntária, que seja oferta voluntária, que não fique inventando mais oferta, voto e mais voto, visando isso, entendeu? Então, meus irmãos, examine a escritura para não ser enrolado, enganado, louvado seja Deus. Se não for pedir demais, se inscreva no canal Josias Dias, deixa o teu like, me ajuda a trabalhar, me ajuda a fazer essa obra tão espinhosa, né? E se você quer, já que nós estamos falando de dinheiro, se você quer abençoar o meu trabalho aqui nessa plataforma, para ajudar a pagar a internet, uma luz, uma coisa, manda o Pix, tá aí no canal aí, o Pix aí, o valor que você bem quiser, certo? Mas se fizer falta, pelo amor de Deus, não mande. Não mande. E se tiver gente aí precisando mais do que eu, ajude essa pessoa em nome de Jesus. Porque toda honra e toda glória é para Jesus.
Glória a Deus. Eu não estou aqui por dinheiro, não estou aqui por like, mas dinheiro é bem-vindo, like é bom, mas o meu objetivo é combater essas heresias pregadas e fazer você pensar. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus queridos, morra pelo amor ao Evangelho, mas não morra por praga de denominação, dizendo que a certa é a sua, né? Cada um que diz que a certa é a sua, não existe isso. Deus, Jeová, não vai vir buscar praga da igreja. Ele vai vir buscar pessoas. E da tua congregação todos podem ir, você ficar. Da tua congregação só você pode ir, todos ficar. Da tua congregação muitos podem ir e alguns ficar. Vai ser assim no arrebatamento. Vai ser assim. Louvado e agradecido seja Deus. Então, eu te abençoo em nome de Jesus. Toda honra, toda glória é para Ele. Louvado e agradecido seja Deus.